A Constituição, ela traz uma roupagem nova para o Ministério Público da União. E aqui, minha gente, eu já vou comentar na aula de hoje questões do último concurso. Olha só, de 2013. Por que uma nova roupagem? Vamos entender? Olha só, cabia ao Ministério Público Federal, que é um dos ramos do MPU, defender a União em juízo. Quem defendia os interesses da União em juízo? O Ministério Público Federal, até 4 de outubro de 88. É claro que isso perdurou um pouquinho mais, porque depois foi criado o órgão que atua na defesa da União. Isso aconteceu só em 93. Mas, pelo texto constitucional, uma nova roupagem. Vamos escrever isso aqui, ó. Artigo 127 traz uma nova roupagem para o Ministério Público. Tudo bem? Nova roupagem. Sobretudo, a roupagem que diz respeito ao seguinte, olha só. Cabia, só para a gente ter uma ideia do que era e do que passa a ser, cabia ao Ministério Público Federal, minha gente, federal, tá? Defender a União em juízo. Se você ingressasse com uma ação pedindo reparação da União, quem defendia a União em juízo? O Ministério Público Federal. Veio a Constituição Federal de 88, anota aí para mim, o Ministério Público deixa de defender entes políticos em juízo. Deixa de defender, para a gente fazer aqui uma ponte do que era e do que passa a ser. Ele deixa de defender ente político em juízo. E aí a nova roupagem dele, passando a exercer duas grandes tarefas. Vocês receberam um materialzinho de apoio? Receberam para a primeira aula? Ministério Público agora, gente. Olha a nova roupagem do Ministério Público. Titular, dono da ação penal. E a ação penal, no final dela, nós temos um dos mais importantes interesses difusos, que é o ius puniendi do Estado, a gente vai aprofundar isso no momento oportuno. O Ministério Público é o titular da ação penal. Por quê, Roberto? Porque no final o Estado vai exercer o seu direito de punir. Um baita de um interesse difuso da sociedade como um todo. Roberto, o que é um interesse difuso? Ainda na aula de hoje. E o Ministério Público, anote aí para mim, ganha o papel de ser defensor da ordem jurídica. Então começa o nosso curso com essa nova visão de Ministério Público. Isso cai em prova, gente. O Ministério Público deixa de defender ente político. Tudo bem? Qual é o novo papel? Anota aí para mim. 2 novos papéis. Titular da ação penal. Titular da ação penal para. Roberto, por que o Ministério Público é o dono da ação penal? Porque no final da ação penal que ele promove através de uma peça chamada denúncia, quando chegar no final dela, nós teremos o Estado punindo. E quando o Estado pune, minha gente, nesse momento, o Estado está atuando na defesa do interesse de toda a sociedade. Daqui a pouco a gente vai ver isso com mais detalhes. E qual é o segundo novo papel? Importantíssimo. Defensor da ordem jurídica. Defensor da ordem jurídica. Tudo bem? E aí, queridos e queridas, a nova Constituição dá uma dica para nós.
Pelo fato do Ministério Público ter esses dois grandes papéis, quais são os dois grandes papéis? Pessoal de casa aí, ó. Titular da ação penal e defensor da ordem jurídica. Guarda isso, porque já está dando dica para nós. Como assim dica, Roberto? O Ministério Público, ora ele é parte num processo, ora ele é fiscal da ordem jurídica. Até bem pouco tempo nós usávamos a denominação fiscal da lei. Pode ainda? Pode, mas o novo Código de Processo Civil que nós vamos estudar aqui no curso, porque eu acho que é a novidade que vai vir nesse edital, as disposições processuais do Ministério Público, que são muito simples, talvez até na aula de hoje, acho que eu já coloquei no material. Acho que é a novidade, que é muito fácil. O Ministério Público exerce dois papéis em juízo. Ora, ele atua como uma das partes, a gente vai ver isso hoje com muita tranquilidade. O Ministério Público é que entra com a ação. É muito comum, né, gente? Ora, o Ministério Público ele é intimado para no prazo de 30 dias ele atuar opinando como fiscal da ordem jurídica, como defensor da ordem jurídica. Entenderam isso? Roberto, qual é o prazo que você falou? Novo Código de Processo Civil, artigo 178, o Ministério Público ele é intimado para, no prazo de 30 dias, atuar como defensor da ordem jurídica. Aí ele vai emitir um parecer, uma opinião. Tá claro aí? Beleza? Vamos lá. Queridos e queridas, aí a Constituição Federal pega esses dois grandes papéis e diz assim, sabe onde que eu vou colocar o Ministério Público? Dentro de um capítulo que diz assim, ó, Ministério Público, eu vou te inserir dentro de um capítulo denominado função ou funções, né? Essencial à justiça. O Ministério Público, lá no artigo 127, lá no texto constitucional, capítulo 5 do título 3º da Constituição, você vai encontrar lá, queridos, ó, o Ministério Público está inserido dentre as funções essenciais à justiça. Roberto, como é que funciona isso? Ó, não só o Ministério Público está lá, tá? Está lá o Ministério Público, a Advocacia Pública, está lá os advogados, a Defensoria Pública. Como é que funciona isso? Minha gente, no mundo real assim, ó, o juiz tem que ficar distante do interesse das partes. O juiz tem que ficar distante do interesse das partes. Ele é regido por um princípio chamado princípio da inércia, que só com raríssimas exceções é quebrado. O juiz é um ser inerte. Ele precisa ser provocado, senão não há justiça. O juiz tem que ser inerte, deve ser inerte. Como diz um colega meu, eu fiz magistratura para ficar dentro do meu gabinete. Só saí excepcionalmente, né, para ir, por exemplo, verificar uma prova num determinado local, depois a gente fala sobre. Mas o juiz é inerte. Precisa ser provocado. Como é que o juiz é provocado? O juiz é provocado pelo advogado, que entra com a ação para defender o seu direito em juízo. O juiz é provocado por um defensor público, defensoria pública que atende as pessoas hipossuficientes. O juiz é provocado por um advogado público, por um procurador do município, por um procurador do estado, por um procurador da União. Mas também o juiz é provocado a fazer justiça pelo Ministério Público, quando ele ingressa com a ação penal, oferecendo a denúncia. Ah, Roberto, função essencial à justiça, por quê? Porque o judiciário é inerte, o judiciário não faz justiça sozinho. Percebe isso? Por essa razão que o Ministério Público está inserido
dentro do capítulo de função essencial à justiça. Se quiser usar uma palavrinha, isso cai em prova, eu já vou comentar uma questão do último concurso aqui, uma palavrinha. O Ministério Público provoca o Judiciário a atuar. Coloca isso. Por isso que ele está aqui. O Ministério Público provoca o Judiciário a atuar. Tudo bem?